Hoje é o Dia Mundial da Voz, um instrumento importante para a comunicação de todos nós e ferramenta de trabalho de muita gente, como eu, por exemplo. Também professores, cantores, operadores de telemarketing. Você aí, já sentiu a voz falhar depois de um dia intenso? Ou já teve dor de garganta depois de ter usado a voz por várias horas seguidas? É importante ficar atento a esses sinais. Para falar sobre os cuidados com a voz, eu converso agora com a Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga, doutora em ciências. Seja muito bem-vinda ao SP Record. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, Olivia. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Quais são, então, os cuidados básicos que as pessoas normais devem ter com a voz no dia a dia? Cuidar da saúde vocal é essencial para profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, como os cantores, os professores, os locutores, os jornalistas, mas também para o público em geral, porque ninguém quer ficar sem voz. Então, para que a gente tenha vida longa, é importante que a gente tenha alguns cuidados. A primeira é a hidratação. Tomar água ao longo do dia faz com que você mantenha a sua laringe hidratada funcionando super bem. Ter uma boa alimentação, ou seja, uma dieta balanceada, ter descanso vocal, assim como o seu corpo. A prega vocal também precisa de descanso. Fazer aquecimento vocal, isso vai ajudar a preparar você para dar uma aula, para apresentar o jornal. Fazer consultas regulares com o especialista também ajuda. E quem são os profissionais dessa área, né? São os fonoaudiólogos e os otorrinos, que são os profissionais responsáveis por te ajudar nesses cuidados com a voz e com a sua laringe para que ela tenha vida longa e saúde o tempo todo. E, doutora, tem alguns hábitos comuns do nosso dia a dia que podem prejudicar a nossa voz e a gente nem percebe? Tem sim. Os principais hábitos que prejudicam a voz e a comunicação de maneira geral. Eu começo pelo fumo. Qualquer tipo de cigarro prejudica muito a voz. O uso excessivo ou inadequado da voz. Quando a gente fala e a gente não tem preparo vocal, a gente vai ter problema de voz. Então, esse é um hábito que pode prejudicar muito a voz. O outro é o álcool. Todo excesso de álcool faz com que a gente desidrate o corpo e, como consequência, desidrate também a prega vocal e vai gerar um problema. Eu sempre brinco que quando a gente toma álcool em excesso, a gente começa a ficar corajoso e fala muito, né? Então aumenta o uso vocal também, e isso prejudica. Respiração oral, então aquelas pessoas que respiram o tempo todo pela boca, fica com a boca aberta o tempo inteiro, dorme com a boca aberta, gera um ressecamento maior na prega vocal, isso também prejudica. Como eu já falei, a alimentação inadequada também prejudica. E uma outra característica muito importante é o pigarro. Sabe aquele que aparece na fala e a tosse excessiva? São dois hábitos que prejudicam a voz. E, claro, vão precisar de cuidados específicos. Então, quando a gente tem pigarro, ele é causado geralmente por refluxo, ele é causado por alimentação inadequada, alergia. Então, precisa tratar o que causa o pigarro para que não prejudique a voz. Doutora Vanessa, quais são, então, os sinais de alerta com relação a possíveis problemas mais graves com relação à saúde da voz? Eu começo essa sua pergunta com as questões da perda de voz, que de vez em quando acontece. Então, um alerta para a gente ficar bem atento é assim: é só uma gripe? Tudo bem, vai passar. O problema é quando essa perda de voz ou a rouquidão persistente fica, né? A rouquidão persistente já tem o nome de persistente, ela não vai embora. Uma voz ela tem que ser saudável e limpa. Se tem essa rouquidão por muito tempo, e muito tempo significa 15 dias, já é um sinal de alerta. Nós precisamos ficar atentos e procurar um profissional, otorrino, laringologista ou um fonoaudiólogo para te ajudar no diagnóstico e nos tratamentos necessários para esse tipo de alteração. Doutora, Outro muitas... sinal é a fadiga vocal. Exatamente isso Sabe que eu ia aquele perguntar. cansaço de voz? A fadiga, ela gera um cansaço, gera dor, desconforto. Isso é um sinal de que provavelmente você está usando a voz de maneira inadequada. Então, esse é um sinal de alerta importantíssimo, assim, a bandeirinha vermelha para a voz, para a gente buscar um tratamento adequado.
E quais então os cuidados especiais que profissionais que trabalham com a voz o dia inteiro precisam ter, né? Como a gente disse, professores, jornalistas, operadores de telemarketing, cantores. O primeiro passo é descobrir como é que você deve usar a sua voz adequadamente. Porque nós falamos aqui nesse tom normal o dia todo, mas quando a gente aumenta muito a intensidade, a gente precisa ter técnica para isso. Assim como o cantor tem técnica para cantar, o falante intenso tem técnicas para falar. Então, ele vai precisar de um profissional que ajude ele nesses aspectos, aprender a fazer o aquecimento vocal adequado e o desaquecimento vocal vai ajudar muito nesse uso vocal, aprender a respirar melhor, porque muita gente começa a falar e vai ficando sem fôlego, com uma respiração cansada, e o próximo passo é a famosa fadiga vocal que a gente falou. Então é muito importante a gente aprender as técnicas corretas para ter um bom uso vocal. E se a gente Vou não... fazer uma outra recomendação. Por favor. Evite muito o uso daquelas receitas caseiras, pastilhas, sprays, que às vezes elas mascaram o problema de verdade e não vão resolver o problema. Doutora, e como o uso inadequado aí da voz pode prejudicar a saúde da voz? Eu posso ficar sem voz para todo sempre? Sem cura? Não, não. A não ser que você tenha uma doença muito mais grave, como câncer, que às vezes, hoje em dia já está muito evoluído, e que aí tem alguns tratamentos específicos quando eles são detectados no começo. Mas grande problema da voz é que ela causa um problema social e profissional enorme. Se você começa a ter uma rouquidão constante, você vai prejudicar o trabalho, vai ter problemas emocionais, porque começa a desistir de falar, fica cansado demais. A voz impacta muito a nossa qualidade de vida e a saúde mental. Então, é muito importante que qualquer alteração vocal tenha um olhar específico para isso. Eu digo sempre para os meus pacientes: você só percebe a importância da sua voz quando ela falta. Realmente. E doutora, muita gente não tem a noção da importância de se consultar um fonoaudiólogo regularmente, principalmente se depende da voz, né, para trabalhar. Não, não tem. E o fonoaudiólogo é um grande parceiro dos profissionais da voz. É ele que vai ajudá-lo a seguir essa trajetória com sucesso, essa trajetória profissional. E muitas vezes é aquele profissional que conhece, que sabe os pequenos desvios da voz, que vai ali pegar na mão, fazer o exercício correto, usar as estratégias adequadas para chegar numa boa saúde vocal e longa vida vocal. Muito obrigada, Vanessa. Eu conversei com a doutora Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga, doutora em ciências, parceira aqui da Record TV. Agradeço mais uma vez a participação aqui no SP Record. É um prazer, obrigada. Até.